Muito bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dando continuidade aos estudos nos Salmos e hoje vamos ao Salmo de número 19. Um belíssimo salmo, expressão de adoração, de louvor, de amor, de relacionamento, de conhecimento de Davi para com Deus e para com a palavra de Deus. Vamos aprender hoje muito sobre isso e sobre o que então a palavra de Deus tem para cada um de nós. Eu quero fazer então a leitura do Salmo, depois nós vamos orar e expor a bendita palavra do nosso Deus. Diz assim então o Salmo de número 19: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Pai, obrigado por tua palavra, santa, bendita, e que foi revelada a nós. O Senhor mesmo, ó Deus, tomou esta iniciativa de vir ao nosso encontro em Jesus Cristo e revelar-se como o Deus soberano, poderoso, amoroso, o Deus que quer se relacionar conosco através da sua palavra. Obrigado por ela, então, Deus, bendita, santa e majestosa palavra, que nós possamos, então, hoje compreendê-la, apreendê-la e, de fato, sermos consolados, confortados, fortalecidos por esta bendita e santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, neste Salmo, então, 19, nós aprendemos que Deus se revela tanto através da sua criação, das coisas, portanto, criadas, quanto pela sua palavra bendita, registrada. E de ambas as maneiras, então, esta palavra, esta revelação de Deus, tanto na criação quanto na sua palavra, tem o objetivo de enaltecer, exaltar, glorificar o Senhor, o Deus Criador, o Deus glorioso, e nos levar também a conhecê-lo mais e melhor, e a amá-lo acima de qualquer coisa, como o nosso bendito Criador, como o nosso santo, poderoso Redentor. Este é o objetivo, então, de Davi ter escrito este salmo, e é o que ele faz, então, nestas poucas linhas. Ele glorifica a Deus por ter se revelado na sua criação e ter registrado isso na sua palavra. O Senhor, portanto, o Deus bendito, Yahvé, o nosso Deus, ele é o alvo, ele é o objetivo, ele é o centro desta mensagem, deste salmo, como o é de toda a Escritura. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nós abrimos as nossas Bíblias, nós jamais podemos nos esquecer o que de fato é esta palavra, que vem até nós, por iniciativa do próprio Deus, é a palavra viva
de Deus. Davi, ele aqui demonstra que ele conhecia não somente a palavra de Deus, mas ele conhecia o autor desta palavra. Ele conhecia o Deus que se revelou através da sua própria palavra. O Deus que se mostrou, que mostrou o seu caráter, a sua personalidade, a sua pessoa, quem de fato Deus é, através da sua palavra. É dessa maneira que nós podemos conhecer a Deus. E é interessante que nesse salmo, Davi faz exatamente isso. Ele mostra para nós quem é Deus, através das coisas que foram criadas, como ele mostra mais especialmente quem ele é, quem Deus é, através da sua palavra, daquilo que ele mesmo registra na sua palavra. Então, nesse salmo, nós vemos que Deus se mostra aqui como o Criador de todas as coisas, como também se coloca, se põe como o Redentor do seu povo, aquele que redime, que resgata o seu povo do pecado e da morte e o traz para si. É isso que nós vamos aprender um pouco mais neste Salmo de número 19. Então, queridos, assim quando nós meditamos nesta palavra, nós somos conduzidos a conhecermos mais e melhor o Deus que se revelou a nós através tanto da criação quanto da sua palavra. Então, nós vamos ver hoje, nesse salmo, alguns aspectos do caráter de Deus, caráter santo, glorioso, majestoso. Os versos 1 ao 6, nós vemos que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus aqui se revela como o Criador e o preservador de todas as coisas. Ele mostra para nós aqui, Davi, o que a natureza, as coisas criadas, como elas revelam a Deus, como elas mostram quem Deus é e como Deus cuida de toda a sua criação. Davi destaca aqui o Deus revelado, que o Deus revelado na Bíblia, ele é o Criador de todas as coisas. Ele começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele começa aqui com o céu, porque de fato, queridos, nós podemos olhar a terra, podemos olhar os animais, podemos ver as florestas, não é? A natureza, tudo isso obra das mãos de Deus, mas Davi começa com os céus, com o firmamento. Davi olha para cima, e a partir dali, de olharmos, de ver, de observar o céu, o firmamento, as estrelas, ali ele começa a mostrar a majestade de Deus, né? Que a partir disso ele vê, ele reconhece, ele percebe a criação de Deus, as mãos de Deus, a ação de Deus, criando e governando todas as coisas. Paulo, quando escreve lá no início da sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 19 e 20, olha o que ele escreve lá a respeito disso, a respeito da criação de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus pode ser conhecido através das coisas que foram criadas. E nós vamos observar nesses primeiros 6 versos, que fala, por exemplo, aqui do sol, não é? Aí pôs, no versículo 4, né? Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Está dizendo aqui das ações do sol, criação de Deus. O sol é criação de Deus. O sol não é algo para ser adorado, como nós vemos na história da humanidade.
Há diversos povos que tinham o sol como um ídolo, adoravam ao sol, outros adoravam a lua, outros adoram a natureza. Nós vemos hoje, ainda hoje, nós vemos, por exemplo, no hinduísmo, as pessoas adorando os animais, adorando a criação. Na verdade, deveriam adorar o Criador. Porque a criação de Deus mostra que há um Criador. E através da história de todos os povos, isso pode ser observado. Porque em todos os povos, em todos os tempos, em todas as épocas, até nos nossos dias, o sol continua, popularmente falando, vamos dizer assim, nascendo e se pondo. E pela observação, qualquer povo, qualquer ser humano, mesmo o mais primitivo, poderia de fato sentar, observar e ver como. Porque isso acontece dia a dia. Isso tem acontecido desde que o mundo foi criado. Há dias, há noites. Portanto, através do que foi criado, se pensar. E é o que Paulo diz aqui em Romanos. Não é mesmo? Deus se manifestou. Há um Criador. Isso não surgiu por acaso. Essas coisas têm uma ordem, têm uma sequência. Essa coisa tem um planejamento. Não surgiu por um acaso. E ele criou todas as coisas. Paulo vai dizer isso caminhando um pouco mais lá no livro de Romanos, no capítulo 11, verso 36, que Deus criou todas as coisas para a sua glória e para o bem das suas criaturas. Olha o que nos diz, então, Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, as coisas que foram criadas por Deus, foram criadas para Ele, foram criadas por meio dEle, para a glória dEle e para o bem de nós, para o bem da sua criação. Deus está acima e é antes de todas as coisas, mas também Ele se dá a conhecer e se relaciona com a sua criação, em especial com o homem criado à sua imagem e semelhança. Queridos irmãos e irmãs, Deus não está distante e nem é indiferente à sua criação, mas Ele está presente para sustentá-la, para governá-la, por sua providência, para a sua glória e para o bem do homem, para o bem da humanidade. Como disse, a cada novo dia, a cada nascer e pôr do sol, Deus está manifestando o seu cuidado permanente com todas as suas criaturas. A distância em que a Terra, por exemplo, está do Sol, a sua rotação em torno do Sol, o distanciamento que ela tem do Sol, a questão do calor exato para que a vida possa sobreviver dentro desta Terra, dentro deste planeta, tudo planejado, construído, criado por Deus, para o bem do homem, para a glória de Deus. Portanto, queridos, nós não cremos que Deus fez todas as coisas e deixou a sua própria sorte, de maneira alguma, mas nós cremos num Deus que se revela no cuidado contínuo com a sua criação, com a obra das suas mãos. E saber disso, irmãos e irmãs, deve consolar o nosso coração. Quantas vezes nós nos lembramos disso? Que tudo que foi criado, que o ar que respiramos, que o sol que brilha sobre nós, que as chuvas que caem, que as plantas que crescem, que os animais e aves, enfim, que estão aí para a nossa alegria, para o nosso sustento, tudo isso foi criado por Deus para nós e para a sua glória. Isso deve, de fato, então, consolar o nosso coração. Como é confortador, como é encorajador saber que há um Deus no céu com os seus olhos postos na terra, com os seus olhos atentos sobre cada um dos seus filhos, sobre cada um dos habitantes da terra, cuidando graciosamente de cada um de nós. É o que nos dizem então esses primeiros 6 versos.
Mostra-nos a revelação de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, através das coisas que foram criadas, e como Ele governa, sustenta, como Ele cuida de cada uma das suas criaturas e da sua criação, para o bem delas e para a sua glória. Mas a partir do verso 7, Davi vai fazer agora aqui uma bela exposição das características da palavra de Deus. Primeiro ele fala da criação de Deus, agora ele vai falar da palavra de Deus. E a partir dessa exposição belíssima e profunda que Davi faz aqui, nós podemos ver a palavra incomparável de Deus. Ela é incomparável, queridos, por ser um padrão correto de medida, por ser livre de erros e por estar acima das variações do tempo e da cultura. Ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Deus diz e mandou registrar, não é? As suas ordens, os seus comandos, os seus mandamentos, eles são imutáveis, eles não variam, eles não perdem o valor, eles são retos, eles são justos, e é isso que nós vamos ver aqui. E eles não sofrem mutação, eles não sofrem pressão da humanidade ou de qualquer coisa que seja, para que seja alterado, mudado, de forma alguma. Começa assim então no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lei aqui, a lei do Senhor, lei, esse termo, é uma referência à Torá. E a Torá é a palavra de Deus, é o Antigo Testamento todo. Faz referência aqui a todo o conteúdo revelado pelo próprio Deus e que mandou registrar na sua palavra. Assim, queridos, a palavra do Senhor tem um caráter de normatizar a nossa vida. Ela expressa a vontade de Deus, a vontade de um Deus santo, um Deus que é Pai, um Deus que, portanto, limita, ensina e corrige os seus filhos. Esta palavra, então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor veio para isso, para dirigir as nossas vidas, para dar uma norma de vida que agrade a Deus e que alegra o nosso coração. Por isso que ele vai dizer que a lei do Senhor, que a palavra de Deus é perfeita, ela é completa, ela é íntegra, não falta nada, ela é de fato plena. Olha o que o Spurgeon falou, comentando então sobre a perfeição da palavra de Deus. Ele disse assim: é um crime fazer acréscimo à lei, traição alterá-la e um delito grave extrair algo dela. Por quê, queridos? Por que ele disse isso? Porque a palavra de Deus é suficiente para dirigir a nossa vida em todas as suas esferas. Deus cria o homem, como cria todas as coisas, e Ele dá uma palavra, Ele dá uma norma, Ele dá um sentido, Ele dá uma direção, Ele dá todas as coisas, todas as instruções necessárias para que nós vivamos bem neste mundo que Ele criou. Isso não é poderoso? Isso não é majestoso? Isso não é confortador, consolador? Isso não é tranquilizador? Que fomos criados e temos um guia, um manual que é íntegro, que é completo, que é pleno, que não falta nada. A palavra do Senhor é perfeita, por isso não se pode alterar nada dela, não se pode incluir nada nela, porque não há necessidade, e não se deve tirar algo, qualquer coisa dela, porque ela é plena, perfeita e completa. Mas diz mais, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O termo restaurar aqui no original traz a ideia de colocar novamente em ordem, algo que foi estragado, corrompido. O homem pecou, o homem não cumpriu a palavra, o homem não observou a palavra, o homem não seguiu esta palavra que é perfeita. E por isso o salmista vem dizer que a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tem o sentido então de revitalizar,
de renovar. Isso ensina para nós, queridos, que toda a ação humana, obra humana é insuficiente para conduzir o homem no caminho da restauração. Por conta própria, o homem não se restaura, se autorrestaura de forma alguma. Não existe uma ciência, não existe um poder, uma sabedoria por conta humana que tem o poder de promover uma transformação integral do ser humano, como tem a lei do Senhor, como tem a sua palavra, como é a sua palavra. Por isso nós podemos afirmar, ou deveríamos afirmar, como o salmista, como Davi fez, no Salmo 119, verso 97, assim, ele exclama, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação, o dia todo. Portanto, queridos, é isso que a palavra de Deus, é assim que a palavra de Deus deve nos conduzir, a amá-la, a estarmos satisfeitos nela. Mas ele segue, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É a continuação aqui do verso ainda número 7. A palavra testemunho traz a ideia ainda de um conhecimento escrito pela própria mão de Deus. Então, queridos, dessa maneira, a qualidade desse testemunho é ser fiel. Isso expressa, então, que a palavra de Deus é firme, é segura, que nos dá confiança. É confiante essa palavra, pois ela deriva do caráter imutável do nosso Deus. Assim, queridos, o testemunho do Senhor habilita aqueles que são humildes com a verdadeira sabedoria, pois dá sabedoria aos simples. E nesse sentido o termo aqui, sabedoria, implica, queridos, geralmente em possuir um conhecimento magistral. Ou seja, é ser um perito na arte de viver. Queremos viver bem? Queremos, não é dito até na poesia popular que é preciso saber viver? Como que nós aprendemos a viver? Pela palavra, pelo testemunho do Senhor, que é fiel. E essa dádiva, queridos, a sabedoria, está acessível a todos, especialmente aos simples e aos inexperientes, aqueles que reconhecem que não sabem nada. Queridos, a humanidade é incapaz de viver sem a sabedoria que vem do alto. Diz Tiago 3,17, toda a sabedoria vem do alto, todo o poder vem do Senhor. E isto, queridos, está mais do que provado através da história, que a humanidade não sabe viver por conta própria, não sabe viver sem a sabedoria que vem do alto. Basta nós analisarmos como o mundo tem vivido através da história. Irmãos queridos, igreja querida, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, nos dá prudência, nos dá conhecimento, nos dá boa reputação, conforme diz Provérbios 1,4. A sabedoria nasce do temor do Senhor, da reverência ao Senhor, do amor ao Senhor, do caminhar com o Senhor, de caminhar e através da sua palavra, Provérbios 1,7. Portanto, queridos, são nécios, são estultos, são sem juízo, aqueles que não buscam a sabedoria que vem do alto, pois eles não sabem viver, porque não buscam dirigir as suas vidas por conta própria, sem a palavra do Senhor, ou melhor, porque buscam viver a vida por conta própria, sem a palavra de Deus. E então, o que é que lhes resta? Desgraça e morte. Queridos, irmãos e irmãs, só é possível viver vida feliz, completa, reconhecendo a suficiência da palavra de Deus e vivendo a partir dela, deixando que a Bíblia, que as Sagradas Escrituras nos guiem em cada um dos aspectos das nossas vidas. É isso que Davi está mostrando para nós. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Buscamos isso. Mas ele segue, olha o versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Nesse sentido, preceito tem a ver com lei, com testemunho, com juízo, não é? É outro sinônimo, então, para a palavra de Deus.
preceitos são um conjunto de leis que visam ordem e paz. E dessa maneira, em algumas versões, o termo reto aqui deste salmo é traduzido por justo. E essa qualidade, este atributo da palavra, indica que é algo geometricamente perfeito. E assim, pela palavra ser perfeita, ser justa, a palavra de Deus é aquela que estabelece o padrão para a felicidade humana. Os ensinamentos justos de Deus trazem alegria ao coração. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que o homem corre atrás da felicidade, não é isso? Mas sabemos também que a humanidade tem buscado essa felicidade nas coisas erradas, de forma errada. Insaciável é o ser humano na busca dessa felicidade, dessa alegria. O ser humano tem buscado essa verdadeira alegria e felicidade no entretenimento, tem buscado no dinheiro, nos bens, nos prazeres materiais e físicos. Porém, a verdadeira e eterna alegria vem de observar e viver dentro dos preceitos de Deus. Diz aqui, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A fórmula da verdadeira e plena felicidade está registrada na sua palavra. É a sua própria palavra. É relacionar-se com Deus, é conhecer a Deus, é amar a Deus e a sua palavra. Aí está a fórmula da felicidade. Mas diz mais, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mandamento, ordem de Deus. Mandamento aqui é outro termo que designa, que se refere, que mostra, que significa palavra de Deus. E a qualidade dela qual é? Ser pura. E esse termo no hebraico significa límpido, que está para brilhar. Portanto, ao afirmar que a palavra do Senhor é pura, Davi reconhecia que o mandamento do Senhor não possui variação, dolo ou corrupção. Afinal, a palavra de Deus é a expressão do seu caráter santo. Logo, a palavra é clara, é transparente. E aquele, portanto, que for orientado pelo mandamento do Senhor, será vivificado. E ela diz mais, ilumina os olhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu vou enxergar bem, eu vou ver melhor. E esse termo tem a ver com a vida. Mostra a ação de Deus ao dar vida para o homem, que está prestes a morrer por causa dos seus pecados. A palavra de Deus, portanto, nos conduz à fonte de vida eterna. Ela clareia, ela ilumina os olhos, ela nos faz ver a vida eterna. Que, portanto, não temos vida apenas aqui. Verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Mais um termo, temor. Aqui se refere, mais uma vez, à palavra de Deus. E este termo, temor de Deus, aponta para a moralidade e a espiritualidade que foram revelados a nós pelo próprio Deus. O salmista então reconhecia que o temor do Senhor é limpo e este permaneceria para sempre. Ele está falando aqui, está tratando aqui das leis morais e espirituais que foram dadas por Deus. E estas leis, morais e espirituais, elas não envelhecem, porque está dizendo aqui que permanecem para sempre, elas não caducam, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, o temor do Senhor, os mandamentos do Senhor, não se desatualizam, não são influenciados pelo tempo, não são influenciados pela cultura, não são influenciados pela modernidade, não, eles permanecem para sempre. As leis do Senhor, as leis morais, as leis espirituais, elas vão resistir, ou elas resistem aos tempos, às culturas. Elas continuam sempre poderosas como normas de educação, de repreensão, de correção, de ensino. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, não tem prazo de validade.
o seu alcance é atemporal, é acultural ou supracultural. Também, queridos, a palavra de Deus não pode ser relativizada. Porque o que ela diz que é verdadeiro, é de fato verdade. E ela dura para sempre. Ela dura por toda a eternidade. Por isso nós devemos reconhecer que a palavra de Deus é incomparável. Ela é dada pelo próprio Deus para guiar as nossas vidas. Assim nós devemos deixar que ela transforme cada aspecto do nosso ser pela sua sabedoria, nos levando a um relacionamento mais íntimo e verdadeiro com o Deus da palavra. Esta é de fato a intenção da palavra de Deus, levar-nos para mais perto de Deus, para conhecermos mais a Deus, para amarmos mais a Deus e para vivermos melhor. Ainda nos versos 9 e 10, 9b, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Nós podemos ver aqui mais algumas qualidades da palavra. A palavra é juízo e é desejável. Como uma revelação dada pelo próprio Deus, ela é juízo, ela é lei. E também vai ao encontro às necessidades dos nossos corações, das nossas vidas, sendo igualmente desejável. Não é maravilhoso isso? Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. E o termo juízo aqui significa que a palavra de Deus é uma confirmação judicial que não pode ser ignorada ou descumprida. A verdade é uma qualidade deste juízo. Como rei e como juiz, as ordenanças e orientações de Deus, tanto na área moral ou espiritual, são todas igualmente justas. Deus é o justo juiz. Deu-nos uma palavra justa, que é para ser cumprida, que não é para ser ignorada. Nada que é injusto, falso ou mentiroso é dado a nós pela palavra de Deus, absolutamente. Pelo contrário, é verdadeiro, é justo e é para ser cumprido. Não pode ser de forma nenhuma deixada de lado. Olha o verso 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós que somos de Deus, pertencemos a Ele, nós que fomos encontrados, achados, chamados por Deus, deve haver em nós, em cada um de nós, um desejo pela palavra de Deus. A palavra deve ser desejada. No Antigo Oriente, o ouro e o mel eram artigos preciosos. O ouro era símbolo de riqueza e poder, e o mel de prazer. Mas aquele que encontra a palavra, portanto, acha um verdadeiro tesouro. Ela é mais desejável que qualquer medida de valor, que qualquer pedra preciosa, que qualquer fonte de satisfação nessa terra. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro e mais desejável do que o mel, do que qualquer prazer nesta vida. A palavra. Queridos, no Éden, o homem olhou para aquela árvore proibida e fez o quê? A desejou, pois viu na desobediência um caminho alternativo para o prazer. Mas o homem em Cristo hoje olha para a Escritura e vê na obediência aos juízos de Deus, à palavra de Deus, e na meditação prazerosa dessa palavra, que é desejável, ele vê oportunidades para experimentar de fato verdadeira vida. A palavra é juízo e é desejável. A palavra que vem de Deus para nós, para o homem. E como tal, queridos, deve ser buscada por nós. Temos buscado a palavra do Senhor? Temos considerado tudo isso que Davi coloca aqui nesses versos? A sua perfeição, pureza, a sua retidão, a alegria que nos traz, ela é límpida,
Temos desejado essa palavra? Temos satisfeito as nossas vidas na palavra viva de Deus, na sua revelação especial sobre quem Ele é? Olha os versos 11 e 14. Aqui Davi nos ensina que esse Deus pessoal, que salva pecadores, é um Deus perdoador. É muito interessante, não é, queridos, a construção deste salmo. Davi começa falando a respeito das coisas criadas, da obra maravilhosa de Deus, da natureza, do firmamento, enfim. Depois ele vem e mostra para nós agora a preciosidade da palavra de Deus, do comunicar especial, da revelação do caráter especial de Deus a nós. Não é interessante agora o que ele vai tratar? Olha no versículo 11, além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Em guardar tudo isso que Davi acabou de falar a respeito de Deus e da sua palavra. Mas olha o 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Além, queridos, de mostrar o Deus Criador, o Deus que é pessoal e que quer se relacionar conosco, a intenção, o desejo deste salmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Davi chega e mostra, olha gente, olha como nós somos. Apesar de Deus ter feito o que fez, criar todas as coisas, e agora revelar-se pessoalmente, vir ao nosso encontro, Ele fez tudo isso por conta da nossa própria situação. Quem é que pode enxergar as próprias faltas? Quem é que pode olhar para dentro de si e se perceber um pecador? Se não é pela palavra, se não é pela revelação de Deus especial. Queridos, Davi então ensina para nós aqui que Deus é pessoal e que Ele salva pecadores e que é um Deus perdoador e redentor. Davi manifesta o desejo de ser admoestado pela palavra perfeita de Deus, de ser perdoado e ficar longe do pecado, além de viver irrepreensivelmente diante da presença de Deus. Queridos, esse deve ser o nosso desejo. O desejo de quando olhamos para a palavra de Deus é de sermos de fato admoestados por essa palavra, de sermos perdoados pelo Deus da palavra, de sermos levados para longe do pecado. Esse deve ser o desejo dos filhos de Deus, se de fato somos filhos de Deus. No verso 12 ele pede perdão ao Senhor. Ele sabe que Deus tem prazer em perdoar pecadores. João, na sua primeira carta, escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus está pronto para perdoar. Queridos, nós somos tentados a pecar voluntária e inconscientemente. Sendo assim, queridos, nós devemos recorrer ao Senhor, que conhece os segredos mais íntimos do nosso coração, para nos ajudar a identificar e discernir as nossas próprias falhas. Ao mesmo tempo, queridos, nós devemos nos lembrar de que o Deus que conhece todos os nossos pecados também é rico em perdoar. E, portanto, junto com Davi, clamemos para que Ele nos absolva de todas as nossas transgressões. Saber, queridos, que Deus é rico em perdoar, nos tem levado a confessar os nossos pecados a Ele. Sabemos que temos um Deus perdoador, um Deus remidor, um Deus que é redentor, um Deus que ama ter um relacionamento conosco, mas que para isso o pecado é uma barreira, é uma parede que precisa ser demolida, derrubada, e já foi feita isso em Cristo Jesus. E que, portanto, nós temos acesso a Deus pela sua palavra, Cristo Jesus, a palavra viva de Deus. Nós nos lembramos disso.
Queridos, nós nos lembramos e podemos aprender aqui com Davi que a misericórdia de Deus deve nos incentivar a confessar a Ele todos os nossos pecados para recebermos perdão dEle. Davi mesmo fez isso, basta olharmos e lermos o Salmo 51, o Salmo 32, o Salmo 25. Mas precisamos lembrar de algo, queridos, muito importante. Que nós não somos merecedores do perdão de Deus. E esse perdão é sempre uma iniciativa graciosa de Deus. Uma das bênçãos que Deus promete ao povo da sua aliança. Ele fez um acordo conosco, uma aliança conosco. E onde empenhou a sua palavra. Onde empenhou o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Ele empenhou então, e a sua palavra, o seu Filho, não é? E ele promete então a esse povo, a nós, que somos o povo da sua aliança, ele promete a esquecer-se de todos os nossos pecados para sempre. Olha o que diz Miqueias, capítulo 7, 18 a 20. Você conhece esse texto? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a felicidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Portanto, é a promessa de Deus para nós, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de todos os nossos pecados. Queridos, olha o versículo 13, aqui Davi nos ensina que esse Deus pessoal que salva pecadores é uma rocha segura para o seu povo. Nós temos onde nos refugiar. Queridos, no contexto desse Salmo 19, a intenção de Davi, ao se referir a Deus como rocha, como sua rocha, não é encontrar descanso dos seus adversários de guerra, mas é ser guardado por Deus do pecado. Não ser dominado pela soberba, mas andar em fidelidade e obediência à sua palavra. Deus também, queridos, nos guarda de pecar contra Ele. Ele é a nossa força. Cristo é a rocha segura do seu povo, o fundamento da sua igreja. Podemos, portanto, confiar nele e na sua palavra, que é fiel e verdadeira. E firmados nele, pela fé e orientando a nossa vida por sua palavra, nós andamos em segurança e jamais seremos envergonhados. A palavra de Deus foi dada para nós, além de tantas outras coisas, para que nós andássemos em novidade de vida, em fidelidade de vida, em santidade de vida, e não em pecado. Nós queremos não pecar? Nós nos preocupamos com isso? Em andarmos retamente? E andarmos em pureza, em fidelidade a Deus, demonstrando assim obediência e amor a Deus, pois é na palavra dele que nós vamos encontrar esse refúgio, essa rocha. É isso que deseja no fundo do coração, é isso que Davi deseja. Queridos, ele sabe que Deus sonda os corações dos homens, e portanto ele quer estar na presença de Deus, com suas palavras e pensamentos de modo agradável e aceitável a Deus. Queridos, se nós desejamos amar mais o Senhor, precisamos conhecê-lo como Ele se revelou na sua palavra. Conhecer a Deus por sua palavra e estar na sua presença vai encher o nosso coração, não só de temor, que deve nos levar a pedir ao Senhor que nos corrija, mas também vai nos encher de paz e de alegria. Por fim, queridos, no verso 14, Davi nos ensina que esse Deus pessoal, que salva pecadores, é um Deus redentor. Redentor meu, ele termina assim, o versículo 14, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A palavra que Davi usa aqui para descrever a Deus, traz a ideia de alguém que é resgatador, libertador. E dentre todos os desejos de Davi, o maior deles era ser livre do seu pecado. Qual é o maior nosso? Desejo maior nosso?
é sermos livres, como Davi, dos nossos pecados. Davi teme os seus pecados ocultos. Ele teme em ser dominado pela soberba, pelo orgulho. Isso conduz a Davi a se dirigir a Deus como seu Redentor, aquele que pode livrá-lo eficazmente de todas as suas transgressões, de todos os seus pecados. Queridos, Deus respondeu essa oração de Davi em Cristo Jesus. Ele é o Redentor prometido e enviado por Deus. A Bíblia mostra para nós, confirma, testifica de Cristo e da obra da redenção que Ele veio realizar. João 5,39. Através de Cristo, queridos, Deus nos redime da culpa e do poder do pecado, pois Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1,21. Jesus veio dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10,45. O seu sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Queridos, a motivação de Davi deve ser a nossa mesma, para deixar o pecado, suplicar o perdão e viver em obediência e prazer na palavra de Deus, é que ele conhecia o Senhor como seu Redentor. Algumas perguntas, queridos, finalizando. O que deve nos motivar a deixar os nossos pecados e não sermos dominados pelo orgulho, pela soberba? O que é que deve nos impulsionar a buscar o perdão em Deus e sermos cristãos obedientes e irrepreensíveis diante de Deus? O que deve nos impulsionar a buscar esse perdão? Queridos, o que é que deve nos levar a termos palavras e pensamentos agradáveis na presença de Deus? É Cristo, a palavra viva. É sabermos que Jesus é o nosso Redentor. É aquele que nos livrou da condenação do pecado e nos comprou para Ele mesmo com o seu precioso sangue. Jesus Cristo é o Redentor, aquele que restaurou a nossa alma, aquele que nos deu sabedoria, que alegrou o nosso coração, que iluminou os nossos olhos mediante a sua própria palavra. E porque Ele é o nosso Redentor, bondoso, poderoso e fiel, Ele vai nos absolver das nossas iniquidades ocultas, vai nos guardar da soberba e do pecado, vai nos livrar das nossas transgressões, e vai nos fazer e nos dar uma vida irrepreensível e agradável aos olhos de Deus. Por fim, queridos, Ele vai nos recompensar por pura graça, com a bênção da vida eterna, porque Ele é Jesus Cristo, a palavra viva, plenamente revelada de Deus, para nós, em nós. Queridos, Deus nos criou e nos salvou para conhecê-lo e andarmos com Ele em fé, em alegria e temor. Por isso Ele nos deu a sua palavra. E essa verdade, queridos, deve nos encorajar a uma dedicação mais intensa à oração e ao estudo da palavra de Deus, para conhecê-lo melhor e para nos deleitarmos nele, que é a maior razão da nossa existência. Fomos criados para a glória de Deus, para nos deliciarmos nele, para estarmos satisfeitos e plenos nele, na sua palavra, com ele, por causa dele. Queridos, com este salmo, com esta palavra, Davi nos encoraja, com o seu próprio exemplo, a vivermos uma vida mais e mais perto de Deus. Essa é a palavra, queridos, que vivamos assim. Então, dessa forma, nos alegrando em Cristo, por Ele ter se revelado como um Deus que está perto e deseja ser buscado e adorado por todos nós. Ele habita em nós, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Nos alegremos nele, confiemos nele, nos debrucemos diante dele, desfrutemos e nos deleitemos nele, pois ele é a nossa rocha, o nosso Redentor, aquele que nos perdoa, aquele que nos livra, nos salva da morte e que nos dá a vida eterna com ele no céu de Deus para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?
Pai de amor, de bondade, Pai de toda misericórdia, obrigado por esta linda, bela, profunda palavra. Obrigado por quem o Senhor é, a palavra viva, Cristo Jesus, o Senhor, que habita pelo Santo Espírito em nós. Obrigado, Pai, porque no Senhor temos plenitude de vida, porque no Senhor temos o perdão dos nossos pecados, porque no Senhor, pela sua palavra, temos uma direção nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todo esse cuidado. Obrigado, Pai, porque o Senhor se mostrou, se revelou através da criação, de tudo que fez e controla. Obrigado, Pai, muito mais ainda, porque o Senhor se revelou através de Cristo Jesus, o Deus encarnado, que veio, viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, e de lá, ó Deus, intercede por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor vive em nós pelo seu Santo Espírito, porque somos casa de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos perdoa. Obrigado porque o Senhor nos fez para andarmos contigo, para conhecê-lo e amá-lo mais. Obrigado porque o Senhor nos fez para a sua própria glória. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, por tanta graça. Obrigado por sua palavra. Nos ajudes, ó Deus, a andarmos por ela, a andarmos com ela, a andarmos nela, a andarmos no Senhor. Obrigado, Pai. Esta é a nossa oração, no nome bendito, santo e poderoso, o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor e Pai, as bênçãos grandiosas e benditas de Cristo Jesus, o Deus que se fez carne, e o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, com suas virtudes, poder e graça. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam de fato a bênção da minha vida, da sua vida, da vida da igreja do Senhor Jesus, hoje, aqui e em todo lugar, para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém.